a gente pode começar falando dessa questão do Supremo, né? Que está aí. Logo mais o Lula vai ter que indicar... Supremo e PGR, né, Bri? Porque eu estou preocupado com a história da PGR. O Pedro tem mais do Supremo. E o Pedro tem muitas relações com promotores, procuradores, enfim, familiares até. Pois é, até agora nada também. Então, eu acho que a questão do Supremo, eu acho que seria melhor historicamente para o Lula. Eu acho que o Lula deveria fazer um governo. A gente não tem que ter muita expectativa no governo Lula, já falei isso aqui. É um governo de reconstrução, não é governo para subir em cima da encosta, é para segurar a encosta para não cair, não é? Acho que está um excesso de expectativa e é ruim para o governo isso, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho que ter eu sei que é um ponto de vista hoje antipático no ambiente tanto do governo quanto da esquerda, mas eu acho que o Lula tem que dialogar com a história, não é um diálogo só na conjuntura, porque eu acho que o Lula vai ser um símbolo. Acho que depois que ele morrer, ele vai estar vivo também, porque ele vai ser um símbolo para gerações, na minha opinião. Então ele tem essa responsabilidade, eu acho. E aí, nós temos 2 ministras no Supremo só. E, cara, nós estamos cheios de... Se o critério for político, ideológico, de confiança, né, nós estamos cheios de mulher que cumpre esses requisitos, e são ainda mais qualificadas academicamente, qualificadas na profissão. Eu, sinceramente, estou sendo franco aqui, eu nomearia uma mulher, assim, se eu fosse ele para o Supremo. Sei que já não... né? Agora, se não for mulher, tem excelentes candidatos aí. Tem o Dino, tem o Messias, né? Se precisasse alguém ao centro, tem o Bruno Dantas. Acho que tem aí, excelentes candidatos. Mas é que eu acho que era a oportunidade que a gente tinha para pelo menos manter uma situação que já existe no Supremo, né? Então, francamente, eu quero ser honesto aqui, eu acho que vai estar cometendo um erro se não nomear uma mulher, porque eu não vejo motivo para não nomear, né? E realmente o número de mulheres no Supremo é muito reduzido. No judiciário inteiro, se você for ver, não no começo da carreira, gostado que passar no concurso, na competência, elas vão. Então você tem... Agora, você pega, na hora que a política quer subir para os tribunais superiores, aí elas não vão, né? E é um equívoco isso, eu acho, sabe? Bem, porque é riqueza, o STF fica mais rico, o STF fica mais rico se tiver diversidade, né? Bem, isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho que é mais preocupante agora em STF não é a nomeação, isso é problema mais do Lula do que nosso, o negócio de nomear ministro. O nosso problema é que o STF tem sido atacado pelo Legislativo, nós não podemos entrar nesse papo, nós não podemos. Agora a última é aprovar na comissão da Câmara, é uma mera provocação, nós não devemos achar que é sério, aprovar essa lei contra o casamento de homossexuais, né? Isso é óbvio que é uma provocação, porque o conteúdo é inconstitucional, e é uma mera aprovação numa comissão, né? A extrema-direita está vendendo na internet como se já tivesse aprovado o projeto, né? Então eu acho que é um equívoco isso, né? A gente entrar nesse papo, mas tem sido aprovada medidas, por exemplo, foi aprovado aí no Senado, na comissão do Senado, uma PEC perigosa, né? Eu acho que existem mudanças estruturais que a gente precisa fazer no Estado brasileiro e que tem que incluir a justiça. Por exemplo, o poder que o relator tem. Acho que, divirjo do ministro Gilmar Mendes, acho que você ter uma corte constitucional descolada do judiciário, com mandato, ia ser a estrutura ideal, a estrutura europeia, parar com essa salada de misturar modelo gringo com modelo europeu, só está dando problema isso, e criou uma disfunção no sistema de Estado. Mas tudo isso é para discutir lá na frente. Hoje, nós estamos num momento excepcional da vida histórica brasileira, estamos enfrentando o golpismo, uma tentativa de terminar a democracia. O STF tem tido um papel protagonista nisso, não porque ele esteja agindo de forma, vamos dizer, ativista, não é isso. É que a nossa Constituição é democrática, a nossa Constituição determina o combate ao golpismo, e ele tem aplicado a Constituição. Ele tem aplicado a Constituição. Então, aplicando, por ser a força, por ser a instituição de Estado que tem por tarefa aplicar a Constituição, ele tem entrado numa indisposição, digamos assim, com a extrema-direita. Mas não é uma indisposição porque o STF tem adotado uma posição política de disputa de poder, não. É porque ele tem adotado uma posição de política de justiça, de realização da justiça, e justiça não é um conceito abstrato no direito contemporâneo, justiça é o que a Constituição determina, que é o justo, deva ser o justo.
né? E ele tem aplicado a Constituição. Então, é por ter aplicado a Constituição, nós temos que ter claro que a extrema-direita ela deseja a destruição dessa Constituição democrática, a destruição dos direitos. E o STF tem feito o seu papel institucional, que é guardar a Constituição. Esse movimento de, através de medidas legislativas, enfrentar decisões do Supremo, nada mais significa do que o desejo de colocar o poder político majoritário acima dos direitos. Óbvio, um poder político sob o controle deles. Ou seja, uma ditadura, um autoritarismo, é isso que essa gente quer. E eles demonstram isso quando enfrentam decisões do Supremo que nada mais fazem do que aplicar a Constituição. Se eles estivessem com uma postura democrática, eles teriam sinceridade no debate. O que eles fariam? Estariam mobilizando os seus apoiadores e tentando mobilizar e convencer a sociedade brasileira a ter uma nova constituinte, democraticamente eleita, que produzisse uma nova Constituição. Não é esse o caminho que eles estão querendo. O caminho que eles estão querendo é o golpismo, é produzir leis inconstitucionais, é adotar decisões políticas acima das decisões judiciais para tentar transformar ou o executivo ou o legislativo, agora é o legislativo, antes era o executivo, era Bolsonaro que queria isso, transformar esse poder político num poder superior à Constituição. Ou seja, a saída que eles estão dando, na crítica que eles têm à Constituição brasileira, é uma saída golpista. Essas leis são leis golpistas. Esses projetos que eles estão querendo aprovar de PECs e de projetos de lei são golpistas. A questão lá do marco temporal indígena, que eles aprovaram aquela legislação, é inconstitucional e visa enfrentar o Supremo. Se eles desejam mudar a Constituição e fossem democráticos, eles estariam propondo um debate aberto, franco, sobre uma constituinte no Brasil, para poder mudar a Constituição no sentido que eles desejam. Mas não é isso que eles estão propondo. Eles estão propondo um golpe. Golpear através de medidas ocasionais, tentar golpear e enfrentar o papel do Supremo, que nada mais tem feito do que fazer o seu papel de aplicar a Constituição. Então, o que me preocupa no Supremo é isso. E aí, quando se fala em golpismo tal, e enfrentamento da extrema-direita no seu intento golpismo, a figura do PGR é fundamental. Então, o PGR é fundamental em vários aspectos. Na proteção do governo, quando for necessário, eu falo no sentido de proteção, no sentido democrático, ou seja, proteger o governo quando sofrer ataques autoritários, proteger a sociedade brasileira no sentido de defesa da democracia, proteger a Constituição. A figura do PGR é fundamental, e esse debate é muito importante. Hoje nós temos uma interina na PGR que é ligada ao lavajatismo. É muito ruim para o país isso, né? Então me preocupa quem vai ser a figura nomeada, é óbvio que me preocupa isso, né? Eu tenho uma pessoa dos cogitados que eu acho que é a mais adequada para isso, dos que estão sendo cogitados, né? É o Bigonha, eu acho claramente aqui, para mim, é a pessoa mais adequada para ocupar essa função, né? Está enfrentando aí um massacre na imagem dele, porque Brasília é assim, né? Os papos lá é tudo curvo, ninguém fala papo reto, e quando o sujeito começa... E os melhores são os mais atacados, isso é a regra que eu vi em Brasília. Quanto melhor o sujeito, mais ligado ao verdadeiro interesse público, mais ligado a grandes interesses nacionais, mais atacado é. Eu espero que o presidente da República não se deixe influenciar por esse tipo de coisa. Espero. Só que, fazendo um parênteses, aconteceu isso recentemente com o Márcio Postman, para o IBGE, como se ele fosse um neófito, não conhecesse nada de economia. Eu vi isso, achei um absurdo, cara. É um dos grandes pensadores da economia brasileira. Manipular os dados, gente. Os grandes pensadores de economia no Brasil. Os grandes... Mas eu tive essa experiência no primeiro semestre lá em Brasília, de ter participado da disputa pelo Supremo lá, né? E eu vi isso, cara. Eu vivi isso, quer dizer... Quanto mais você estiver defendendo interesses ou posturas ligadas ao interesse público, de forma aberta, iluminada, colocando com franqueza e honestidade suas intenções, mais atacado você é. Quer dizer, e depois esse mesmo pessoal vem com moralismo depois, entendeu? É gozado isso. A moral, a verdadeira moral democrática não se defende moralismos depois, discursos, sempre com uma intenção menor de poder e de grana e etc. Então, lá é muito... O debate não é bom. Pode se debater nomes? Pode, deve ser. É para isso que... Aliás, o debate deve ser amplo, não deve ser um debate. Quem decide é o presidente da República, mas ele deve ouvir a sociedade e tal. Um debate tem que ser amplo. Pode não se topar o nome do Bigonha, que é outro, não tem problema nenhum, né?
O problema é o modo como se faz isso. O modo é muito, primeiro, destruidor das pessoas. Segundo, que leva a nomeações equivocadas, né? Se o presidente entra nesse tipo de vibe, ele vai se ferrar, porque ele vai só fazer nomeações equivocadas. Porque essa gente que habita aquela esfera da Futric em Brasília é gente da pior qualidade, é o chorume da sociedade brasileira. Né? Então, eu tenho claramente essa posição. Agora, o que eu acho que era importante? Em algum momento, não agora, a gente revisitar a estrutura do Ministério Público, Renato. Nós tivemos uma experiência histórica agora. Primeiro, um período de corporativismo, que foi o da Lava Jato, né, que levou a interferir de forma absolutamente indevida na democracia. Nós não tivemos eleições livres em 2018, porque um dos principais partidos que concorria, o PT, não pôde indicar livremente seu candidato à presidência, porque o Lula estava impedido em razão de um processo penal fraudulento, uma medida de exceção de fato, não um processo penal verdadeiro, né? Mas um processo fraudulento. Ele estava impedido de participar, e quem teve iniciativa desse tipo de fraude foi o Ministério Público, por agir de forma corporativista, e se protegeu de forma corporativista, e o sistema de justiça agiu de forma corporativista. Então, nós temos que ter essa preocupação, não reproduzir esse corporativismo. Isso significa que eu acho um assinte. Veja, o Estado republicano democrático é o antônimo do Estado autárquico. E corporativismo é Estado autárquico, é você querer gerenciar o Estado por autarquias e não pela soberania popular. Né? Portanto, é um assinte o Ministério Público, os integrantes da carreira, fazerem lista tríplice para quem foi eleito. Lula foi eleito com 60 milhões de votos. Meia dúzia de concursados querem impor para o Lula um limite a uma escolha de um agente público político, que é o PGR. Né? A escolha isso constrange indevidamente o presidente da República, a soberania popular. O presidente da República, numa nomeação dessa, tem que ouvir a sociedade, não os membros de uma carreira. É um assinte. É uma agressão à sociedade e às funções do próprio Ministério Público, que diz a Constituição que deve defender a democracia acima de tudo, ou seja, deve defender a soberania popular. A forma mais correta de agir democraticamente do Ministério Público numa hora dessa é ficar quieto. É não palpitar um assunto que ele não deve ser chamado a palpitar. Né? Nada torna o sujeito, pelo fato de ele ter um concurso público, dele ter ingressado num concurso público, nada torna ele superior ao resto da cidadania. A característica do Estado democrático é de não haverem cidadãos superiores, cidadãos que se consideram moralmente superiores aos outros ou mais capacitados que os outros pelo fato de ocuparem um cargo público. Isso é aristocracia. Né? Isso é outro tipo de modelo de visão de Estado. Dentro do Ministério Público se estimula esse tipo de visão aristocrática, autárquica, autoritária. Nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso que era necessário haver uma reforma na instituição que nós temos que pensar. Uma reforma profunda no Ministério Público. Mas isso é para pensar num segundo momento. Hoje, a demanda que tem a nomeação do PGR, eu acho que mais do que apoiar esse ou aquele nome é que seja nomeado logo, porque quanto mais demora, mais essa interina pode criar problemas para a democracia e para o governo. Eu concordo contigo, Pedro. Essa história de, não, deixa lá a interina, que aí ela vai querer agradar o governo para continuar a interina, não me gusta. E vai depender dessa indicação a questão do Bolsonaro, né? Também. Ele pode ou não. Eu creio que sim, né? Eu espero que seja nomeado. Veja, de um lado, você tem o corporativismo da Lava Jato durante um período, e do outro período, você teve um servilismo excessivo do Ministério Público à chefia do Executivo. Então, veja que são duas situações indevidas. Uma situação autárquica, supressiva da soberania popular, e uma outra situação que prestigia a soberania popular, suprimindo os direitos e a Constituição.
né? Democracia constitucional significa uma democracia que equilibra direitos constitucionais com soberania popular. Quando um procurador-geral da República, para servir ao executivo, deixa de agir em favor dos direitos e da sociedade, ele está destruindo o Estado democrático também, por um outro caminho. E é isso que nós vimos no último governo, um procurador-geral da República que agiu como... Aliás, vamos ser objetivos aqui, não foi Bolsonaro que criou isso. Salvo os governos do PT, todos os outros governos nomearam procuradores gerais que eram engavetadores. Brindeiro é um exemplo disso e tal. Ou seja, era engavetador geral da República, ou seja, exercia suas funções para proteger o chefe do executivo e não para realizar a Constituição e os direitos. Então, esse servilismo tem que ser evitado também. Isso tem, eu acho que só é possível mudando essa estrutura do Ministério Público. A gente, e nessa mudança, pensar mandato para Procurador-Geral da República, impedimento de, na sequência do seu mandato, o presidente, o procurador, ser nomeado para algum tribunal superior, ou seja, mecanismos que garantam a independência da instituição, um equilíbrio entre soberania popular e independência do Ministério Público para poder aplicar os direitos, inclusive punindo o chefe do executivo e os ministros quando for o caso. É o que houve com o Bolsonaro. Bolsonaro foi uma vulneração cotidiana aos direitos, matou um monte de gente na política da pandemia e nada sofreu com isso. Isso é um equívoco, né? Exatamente. E essa questão de mandatos, voltou a... Você falou, né, que teria que ter uma junção do modelo europeu com o americano, que é aquela coisa que é só... A pessoa nunca se aposenta, né? É voluntário só, né? Que aí rolou essa discussão, se seria 11 anos, 8 anos... Aí o PGR também, você acha que tinha que ter um mandato de quantos anos? Não, o mandato, eu acho que deveria ser um mandato coincidente com o do presidente da República. O presidente da República chega no poder, ele nomeia e o cara sai com o presidente por 4 anos, sem recondução. Porque daí você dá independência. E, vamos dizer, um impedimento que ele possa ser nomeado para o Supremo, etc., por um período depois de ter sido PGR. Aí você dá independência para o sujeito. E, ao mesmo tempo, acabar com essa história de lista tríplice. O Ministério Público tem que se colocar no seu lugar. Sabe? São funcionários públicos, servidores públicos. Não tem nenhum direito a mais do que nós pelo fato de estar em cargo público. Eles podem manifestar a sua opinião sobre quem deve ser o PGR como cidadão na hora que vota no presidente da República, do mesmo jeito que a gente. Aí escolhe um presidente de uma determinada linha ideológica, isso vai se refletir, deve se refletir na escolha do Procurador-Geral da República. É isso. Veja, Odri, nenhum outro lugar do mundo, carreira jurídica tem o poder que tem no Brasil. Nenhum outro lugar do mundo. Não há exemplo em qualquer grande democracia mundial. Nos Estados Unidos, que é essa gente de direita idolatra, nos Estados Unidos, os procuradores federais, todos são nomeados pelo presidente da República, e os estaduais, os promotores municipais estaduais, são eleitos pela população. Quer dizer, é absolutamente política. A soberania popular tem um papel relevantíssimo na construção dessas funções. Não existe carreira de procurador. Não existe isso nesses países. Na Alemanha, que é um modelo um pouco mais semelhante ao nosso, o procurador ou o juiz federal são contratados pelo Ministério da Justiça, dentre os que forem aprovados no exame semelhante ao da OAB, que é o da OAB que a gente faz aqui, que faz lá, quer dizer, são contratados pelo Ministério da Justiça, livremente, né? Então, não tem, na Itália, que você tem uma carreira parecida, que é uma estrutura mais burocrática, também não é como é aqui, tem esse poder todo. Quer dizer, então, não existe exemplo mesmo, sabe? Quer dizer, nesses países de democracia, desse tipo de modelo, né? Então, não tem sentido a gente manter essa estrutura tão engessada, né? Mas vamos ver o que vai dar. Eu acho que o Lula vai escolher certamente alguém apropriado aí para a função, né? Porque é muito importante. Vejam que, do jeito que ficou a estrutura do Estado brasileiro, a função de PGR pode ter uma importância política, tem uma importância política maior do que a de ministro do STF. Porque ministro é 1 em 11. Embora né? Ele tem um poder muito grande, mas é 1 em 11, sempre é 1 em 11. Enquanto que para o PGR é um só. Né? Exato. É muito importante essa escolha que vai acontecer.